E eu queria dividir com vocês, talvez não seria o mais bonito ou agradável para se escutar, mas é como se fosse direções para você quando o seu dia mal chegar. Né? A gente está ainda dia 4 de janeiro, começo do ano, a gente tem aquela coisa de fazer metas, de fazer planos para o nosso ano, e a gente pensa, não, esse ano vai dar certo. E como todo ano, né, ano passado eu falei, esse ano vai dar certo. Eu tenho um pouco de resistência de subir aqui, então, não, ano que vem vai dar certo. E aí, quando eu resolvi fazer um primeiro rompimento, assim, na minha vida, eu levei uma paulada, assim, de mim mesma, e eu quero comentar um pouco isso com vocês. Mas antes, o meu texto base, que eu gostaria que vocês anotassem e cravassem no coração para quando esse dia mal chegar, é 2 Coríntios 4, 16 ao 18, que diz assim: Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, mais do que não, naquilo que se vê, porque o que não se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Amém? Eu gostaria de compartilhar, então, que acho que mais ou menos no meio do ano, eu trabalho com, eu sou da área eu sou psicóloga, sou da área, né, de saúde emocional e tudo isso, e eu tenho domínio da minha profissão. E aí eu comecei a perceber, e eu faço acompanhamento, né, eu sou daquelas que eu não cuspo no meu trabalho, então eu passo numa terapia, eu acho isso super válido. Eu acredito que Jesus é muito mais poderoso que isso, obviamente. Se ele quisesse que eu fosse curada dos meus traumas e das minhas coisas num belo dia, e assim ele faria, e eu não tenho dúvidas disso. Mas eu acredito muito que os processos que ele propõe, Jesus vai nos moldando através disso. Então, essa pequena introdução. E aí eu comecei a perceber que eu estava com certos, às vezes me esqueço as palavras, gente, em português. Brincadeira. Mas eu ainda não sei elas em inglês, então fica meio difícil. Eu comecei a apresentar alguns sintomas muito parecidos com depressão. E aí eu até fiquei um pouco resistente de vir comentar esse testemunho com vocês, porque às vezes, por eu trabalhar com isso, por eu falar disso, eu fico meio estafada dessa coisa de emocional. Então parece que eu respiro isso e eu não gosto. Eu quero respirar Jesus e falar de Jesus. Mas eu acredito que isso envolve muito, obviamente, Jesus. Então eu comecei a sentir muitas angústias e eu lembro de vários momentos que eu vim até a igreja e não tinha nada acontecendo na minha casa, estava tudo bem. Eu não tinha discutido com meu marido, ou eu não tinha me sentido uma mãe, assim, ruim, que às vezes a gente se sente assim. Estava tudo bem. E eu ficava aqui na frente e eu falava, Jesus, eu não sei qual que era o meu maior desespero, assim. Se eu não estava sentindo, se eu não estava conseguindo levantar minha mão. Eu não estava conseguindo, parece que nem conversar com Deus. E eu comecei a sentir muitos pesos no meu coração de eu preciso ser melhor. Eu tô lá na igreja, eu vim de Taubaté para Orlando porque eu tô aqui para servir e aí eu não tô fazendo nada. Eu tenho mais problemas do que ajuda a solucionar problemas de pessoas. E isso começou a vir muito forte no meu coração. E a minha vontade era várias vezes não vir ao culto. Não porque eu não estava amando o lugar ou porque eu não queria adorar Jesus, mas porque eu só estava cansada, sabe, de levantar. Eu não sei quantos de vocês já sentiram isso. E eu entendo que todo mundo tem o seu dia mal e todo mundo pode estar cansado um dia de levantar e trabalhar. Mas a questão é que eram vários dias. E às vezes eram crises que eu levantava da cama, arrumava minhas filhas, o Gu levava elas para a escola e eu voltava para a cama e eu ficava lá até o Gu chegar, porque eu também não queria que ele me julgasse que eu estava na cama até tarde.
E era muito, difícil essa questão. E eu comecei a deixar minha casa mais bagunçada, eu não conseguia fazer limpeza, eu não conseguia cuidar da minha saúde física, e isso influencia muito. E eu não quero ficar dando muita ênfase, mas o que eu queria abrir meu coração para vocês é porque ainda muitas pessoas sentem como se fosse uma frescura. Ainda muitas pessoas têm como se isso fosse só uma questão de ser disciplinada. Levanta e vai fazer o que você tem para fazer. A vida não para. E isso não é uma verdade. Não é tão simples. E aí, eu escrevi um textinho para vocês, para eu conseguir desenhar um pouco melhor sobre o que é isso. Uma pessoa com depressão, ela não acorda triste. Ela acorda esgotada de existir. O corpo levanta, mas a vida não consegue acompanhar. Dizer que a escolha é como pedir que alguém com pulmões feridos respire fundo, só por disciplina. A pessoa até tenta, mas a tentativa não regenera um tecido. Ela lê versículos, olha em silêncio, cumpre todas as tarefas, mas nada disso a devolve inteira, porque o que nela adoeceu não foi a fé, foi a capacidade de sentir que viver vale a pena. Ela não está parada, ela está lutando em profundidade que você não vê. Se fosse preguiça, passava. Se fosse drama, acabava. Mas isso permanecia mesmo quando ela queria que fosse embora. Quem chama de fraqueza nunca precisou gastar toda a energia do dia apenas para continuar respirando. Quem passa por depressão não precisa que empurre para fora do escuro. Precisa que alguém consiga entrar nele com essa pessoa e fique. Porque depressão não é desistência. É uma sobrevivência invisível. E por muito tempo, quando eu passava e eu orava, eu me sentia mal, porque eu me colocava no lugar, nossa, Deus, eu sou tão fraca de estar passando por isso. Sabe, tem tanta gente que passa por coisas, obrigada, tantas pessoas que passam por coisas muito piores. Eu não estou passando por nada de ruim, eu estou nessa questão emocional e eu só queria que uma chave virasse e eu pudesse sair disso desesperadamente, correndo, e eu ia ser muito feliz de sair disso. Eu nunca pensei do tipo, quero morrer, nunca pensei isso. Acho que desde que eu escutei o testemunho da minha mãe que ela pedia para morrer, aí Deus quase levou ela, eu falei, melhor não pedir nunca, né, porque tá com ele é bom, mas enquanto ele tem um plano para mim aqui, é melhor, né? E aí eu ficava chorando como se fosse muita fraqueza, muita fraqueza. E ao mesmo tempo eu lembrava, a Bíblia diz que quando existe fraqueza em mim, ali existe a força do Senhor. E aí o tempo todo, enquanto eu fazia os meus caminhos naturais de terapia, de medicação, disso e daquilo, eu ficava, Jesus, eu preciso fortalecer meu espírito, porque uma coisa que eu gostaria de dividir com vocês é que o seu emocional, ele não rege a sua fé. A sua fé, ela não é uma emoção. A sua fé é uma certeza daquilo que você não vê. E se a sua fé estiver baseada na emoção, um dia que você não vê, tá tudo bem, você tá com a fé. Mas um dia que você não vê nada acontecer, você fala, Jesus não tá olhando para mim. Jesus não tá me escutando. E às vezes a gente parece que tá virando filho mimado, né? De tipo, você não tá me escutando. Você só faz o melhor pro outro. Tipo Asaf, né? Falando do povo que era ruim. E todos eles estão com coisas boas. Mas eu aqui, justo, sem pecado, sem falha, não recebo. E aí, com esse verso que eu li para vocês, eu aprendi alguns pontos que eu gostaria de dividir. Para quando o dia mal chegar na sua vida, que você se lembre que o desânimo não é um sinal de derrota. Todo mundo pode desanimar. Todo mundo pode ter o seu momento de fraqueza. Mas lembrar que a força do Senhor habita em você. E que a força dele está disponível para você. Desde que você busque isso. Ai, Lília, mas eu não consigo. Às vezes é muito difícil. Eu sei que era muito difícil. Eu sentia isso, que era muito difícil. Várias vezes eu vi na igreja, eu não levantava a mão, eu só chorava.
E várias vezes eu falava assim: Jesus, eu vou levantar minha mão na fé. Eu não estou sentindo nada, nem você. Mas eu vou levantar porque eu sei que você me vê. E que você está me sentindo. E por mais quebrada que eu esteja por dentro, eu quero te dar o meu melhor. E o meu melhor é isso. Eu inteira quebradinha. Minha avó é minha fã. Deus me lembrou que eu não estava desistindo, eu só estava lutando, um pouco cansada. E desanimar não é eu sair da fé, é eu entender que a caixinha da emoção é uma e a caixinha do espírito é outra. E eu preciso saber diferenciar as duas e não ser uma pessoa negligente e falar, é tudo a mesma coisa. Porque isso faz a gente andar com um mesmo tanque para 2 lugares diferentes. E aí acaba mais rápido, óbvio. E aí a gente se desgasta, óbvio. Às vezes eu fico com raiva daquelas pessoas que ainda falam, é bobeira. Não funciona pra mim. Não tá mais dando certo. A minha vontade depende do caso, tá? Mas a minha vontade é chacoalhar e falar, então você não tá expondo aquilo que você devia expor. Tá um pouco com dificuldade de falar aquilo que você deveria. Tá escondendo, tá na negação. Mas tá bom. Jesus vai trabalhar e no momento certo vai sair da negação. Eu vou interceder pela sua vida. Sair hoje da negação. Outro ponto que eu aprendi foi, o meu emocional ele pode adoecer sem que meu espírito esteja quebrado. Então o meu cansaço não era algo espiritual. E aí um peso a menos dentro de mim, porque enquanto eu me sentia muito fraca e uma pessoa incompetente de até servir outras pessoas, e eu nem digo que o mais importante é servir, mas o mais importante para mim era eu não conseguir me agarrar naquilo que é a razão da minha vida, que era Cristo. Eu só estou aqui por causa dele. Eu só sou um milagre que meus pais tiveram a vida de bagunça deles e eu estou aqui porque ele cuidou de mim. Então, ele é a razão da minha vida. E se não fosse isso, eu não estaria aqui. Então, isso é diferente. Outro ponto, renovo não é uma sensação, é uma real sustentação. E quando a gente só coloca na caixinha que é uma sensação, a gente vive caçando essa sensação. Eu vou caçando até eu sentir que eu realmente estou sendo renovada, que eu realmente estou sendo restaurada. Mas a fé não se move na emoção. A fé é uma certeza. E quando eu coloco o renovo como a minha real sustentação, Cristo é a rocha inabalável. Ele que me sustenta. É por ele que eu estou aqui. E várias vezes eu pensava, eu vou na igreja, eu não estou me sentindo bem, eu não quero nem falar com ninguém, queria ir embora para casa, só ficar no meu quarto, mas eu vou fazer o meu papel. E não era por uma imagem. Eu falava, Deus, eu estou plantando as minhas sementes. Nem que seja de metade. Eu nem sei se uma semente na metade germina. Germina? Espero que sim. Um outro ponto, a dor não define a eternidade. Deus me lembrou que Ele age muitas vezes em silêncio. Muitas vezes é de uma maneira que eu não compreendo. Porque a minha mente, a mente humana, ela não é do tamanho da mente de Deus. A gente não consegue acessar nem isso aqui da mente de Deus. Então, quando eu estou com o meu pensamento desesperado, eu precisava pensar, isso não é tudo, essa não é a verdade, essa é a minha realidade natural, mas Jesus vive num âmbito espiritual e Ele me convida para viver nesse âmbito espiritual, e ali eu me agarro na verdade e na fé de que Ele está produzindo algo dentro de mim mesmo nessa situação. O que Deus faz em silêncio permanece para sempre. Mesmo quando eu me sentia vazia, o céu estava trabalhando em mim. E isso fazia muita diferença. Então, meus amigos, quando o seu dia mau, o seu dia difícil chegar, se lembre desse texto e de Deuteronômio 31, 6. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique apavorado, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Nunca o deixará, nunca o abandonará. João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês vão ter aflições, contudo tenham bom ânimo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu todas as nossas dificuldades. E eu gostaria que hoje, com esse testemunho, com essa verdade que é transmitido além das minhas palavras, porque é o Espírito Santo que vai tocando vocês, que vocês sintam isso, essa verdade, que vocês falem, obrigado, Jesus, eu tenho com quem contar no meu dia mal. E é isso, obrigada. Gente, gostaria que a Lília, permanecesse aqui. Quem está feliz aí com Jesus? A Lília, ela cumpriu um princípio da palavra de Deus que diz em Tiago 5,16. Ela expôs aqui. Ela expôs uma ferida dela e a Bíblia diz que quando nós colocamos isso para alguém, isso é curado. Eu gostaria que neste momento, nós como um corpo, como igreja, nós levantássemos as mãos. Gostaria que vocês ficassem de pé, que vocês pudessem fazer uma oração. Não espere aqui a minha oração, mas eu gostaria que vocês orassem por ela, orassem pela coragem que ela teve de se expor. E nós sabemos que através disso, a cura é certeira em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós queremos aqui, papai querido, entregar, Senhor, a Lília. E Jesus, segundo a tua palavra, diz que nós confessamos os nossos pecados, nós confessamos, Senhor Deus, as feridas para outras pessoas e o Senhor ia curar, Jesus. Então nós pedimos aqui sobre a vida da Lília, uma chave virada, Senhor Deus, de cura sobre a vida dela, sobre as emoções dela, Senhor Deus, sobre tudo aquilo que aflige o coração, Senhor, a mente dela, papai querido, que hoje seja um marco na vida, Senhor Deus, dela, na vida de pessoas através desse testemunho, mas em nome de Jesus, como autoridade espiritual que eu e o Leandro temos, autoridade de pai e mãe, nós queremos repreender todo espírito de depressão, todo sentimento, Senhor Deus, contrário, tudo aquilo, Senhor Deus, que ela foi chamada para viver, mas ela foi bloqueada, Pai, por esse sentimento. Nós repreendemos agora no nome de Jesus e que olhos de alegria, Senhor Deus, venha transbordando sobre a vida dela, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Minha filha, você está liberada para florescer, para dar frutos, muitos frutos e frutos que permaneçam. Permaneça, te amo. Aleluia. Obrigada, igreja. Obrigada, nós somos um corpo. Queridos, e isso é poema, tá? Ninguém é super-herói. Ninguém é super-herói. Nós todos precisamos do corpo. Nós precisamos uns dos outros. Glória a Deus. Queridos, e o que eu gostaria de dividir com vocês é algo que nós estamos, desde o início, cantando. A nossa devoção, o nosso coração voltado para o Senhor. Porque o que importa é o Senhor, porque é tudo sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Então estamos voltando à essência da adoração. Será que nós estamos realmente cantando isso com o nosso coração aberto? E nós estamos pedindo, Deus, se eu não consigo ainda viver esse momento, se eu ainda não consigo estar nesse lugar, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, Ele é o único que pode conduzir todas as coisas. Ele convence o homem de todas as coisas. Então eu gostaria de dividir algo aqui, assim como a Lília teve um ano de algo que ela pôde compartilhar, eu também quero compartilhar que 2025 talvez não foi algo tão legal na minha vida, não sei na vida de vocês. Tem alguns aqui que foram, tem uns que casaram, estou até feliz ali, olha o sorriso. Os irmãos que casaram estão tudo felizes. Não estão na luta, está tudo maravilhoso. Mas como a Thaís falou,
O ser humano, gente, é igual uma criança. A criança, ela quer um brinquedo, ela ganha o brinquedo, mas passa 5 minutos, ela quer outro. E nós somos assim, certo? Você pediu só uma coisa para Deus, Deus te deu e você ficou quietinho, satisfeito, ou você continua pedindo? Vamos lá, gente. Continuamos pedindo, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhinhos, assim como os nossos filhos nos pedem as coisas, nós também somos. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês, dividir, é a alegria que o Senhor invadiu a minha vida. Num ano de maior desafio. Num ano em que, na nossa vida, nós tivemos um desafio muito grande, alguns desafios, mas a alegria do Senhor sendo a nossa força. A alegria do Senhor sendo algo importante. Nós pegamos essa âncora e fomos. Com a força do Senhor. E um texto que eu gostaria de dividir aqui com vocês está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Repete comigo, igreja. Até aqui o Senhor nos ajudou. E essa alegria me trouxe um outro sentimento, gratidão. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele fez dentro de mim. De todas as situações, e eu estou falando isso da minha vida, mas você pode pegar para você também, que eu acredito que, assim como 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, todos nós temos desafios. Todos nós passamos por algum tipo de desafio, mas até aqui o Senhor nos ajudou. E nós temos que olhar com alegria e gratidão para todas as coisas que Ele fez por nós. Eu não poderia ficar presa somente na gratidão de Deus restaurar o meu casamento, depois restaurar o que eu passei quando a Lília falou do câncer aqui. Eu tive um câncer e o Senhor, pela graça de Deus, restaurou. Então eu sempre tenho que lembrar dessas coisas com gratidão, mas em todo o tempo eu tenho que olhar para o meu cotidiano e ver coisas boas que o Senhor tem feito para mim. Só que nós, muitas vezes, ficamos presos, e eu falei isso um pouco semana passada, nós ficamos presos ainda no que nós não temos. Porque parece que o que nós não temos é muito maior do que o Senhor já nos deu. E nós parecemos uma criança que o pai, presta atenção, que o pai trabalha duro. Pensa você aqui, você trabalha duro, economiza, abre mão de muitas coisas pessoais, mas com muito amor. Você vai lá e compra a tão sonhada bicicleta que o seu filho sempre quis. E aí entra o coração alegre de você dar, exatamente como nosso pai. Quando Ele ofereceu Jesus, Ele teve esse coração alegre, porque Ele colheu a mim e a vocês. Então, a alegria, a gratidão que nós temos que ter ao nosso Deus, isso abre muitas portas na nossa vida. E nós vamos conseguir desfrutar dessa caminhada nossa com muita mais leveza. Então, de repente, o filho recebe lá a bicicleta que ele tanto quis e você economizou a vida inteira. Você abriu mão de comer fora. Você abriu mão de comprar o que você queria. Você abriu mão de muitas coisas, mas você não fez com um coração pesado. Você fez com um coração alegre. E aí, o filho recebe a bicicleta e em vez de ele falar que alegria, ele logo pega a bicicleta e fala: obrigada, papai.
Só que ele vê um amiguinho passando de skate. Aí ele esquece a bicicleta e fica grudado ali no amiguinho para ver se o amiguinho empresta o skate. Pai, compra o skate para mim. Ô louco, filho, acabei de te dar uma bicicleta, você quer um skate? Muitas vezes o Senhor tem feito isso na nossa vida. Nós temos ganhado o que nós temos pedido para Deus, só que de repente a gente se esquece dos benefícios, das benfeitorias que o Senhor tem feito para nós. Quem não é grato pelo que recebeu, nunca se satisfará com o que ainda vai receber. Assim vai crescendo um coração incapaz de reconhecer os presentes, porque você sempre vai ficar preso ao que ainda não conquistou. Então, 1 Samuel é algo muito forte na nossa vida. Até aqui o Senhor nos ajudou. E Ele vai continuar nos ajudando. Mas um outro versículo que eu gostaria de dividir com vocês, que foi o versículo que eu pedi para Deus confirmar sobre essa gratidão que eu tenho no meu coração. Em momentos difíceis que eu ia procurar uma tristeza, o Senhor me invadia de alegria. Por quê? Porque eu encontrava a gratidão do Senhor nas coisas que Ele já tinha feito na minha vida. E eu pedi para Deus um versículo. Agora, dia 1º, e eu falei, Deus, eu quero algo que confirme a alegria, eu quero algo de gratidão ao Senhor, eu quero ter esse versículo. Está em Salmo 124, que diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Vamos fazer assim, ó. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Poema repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha ela foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Aleluia. Queridos, e o que eu achei interessante é que Davi, ele começa esse salmo não pedindo alguma coisa, mas ele começa se lembrando de todas as coisas, de todos os perigos que eles enfrentaram. Olha só, ele destacou aqui, quando os nossos inimigos nos atacaram e tentaram nos engolir vivo. Eu não sei o que você passou nesse ano, mas algumas coisas te tentou engolir vivo, mas o Senhor, Ele estava contigo em todo momento. Se não fosse o Senhor, você não estaria aqui, você não estaria de pé. O Senhor, Ele tem nos ajudado todos os dias, e é essa alegria que eu quero, Poema, que vocês sintam e vivam em nome de Jesus. É celebrar não pelo que você não tem ainda, mas pelo que o Senhor já fez na sua vida. O Senhor é bom em todo tempo. E quando Ele fala que as águas nos teriam arrastado, torrente nos teriam afogado, as águas violentas nos teriam afogado. Eu vejo muito como no sentido da nossa alma, no sentido de emoções, que nós ficamos presos e nós ficamos, como a Lília que compartilhou,
de ficar dentro do seu quarto, de ficar lá chorando, de você ficar com aquele sentimento tentando te acabar com você. Só que o Senhor, Lília, Ele fez isso. Ele te livrou desses lugares. Ele te livrou dessas águas que queriam te afogar. Bendito seja o Senhor, que não deixou cada um de nós sermos dilacerados com os desafios da nossa vida. Como um pássaro, escapamos de armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Queridos, quantas coisas pode ter acontecido na sua vida que você não percebeu. Assim como um passarinho, ele não vai lá para essa armadilha, ele não vai consciente. Ele está indo sem pensar, ele está indo sem perceber. E de repente, ele é apanhado. Mas aqui diz que essa armadilha, ela foi quebrada. E nós escapamos. Quantos livramentos nós tivemos esse ano. Quantos lugares o Senhor nos tirou. Quantas pessoas o Senhor tirou da nossa vida. Quantos lugares você não pisou, porque o Senhor te livrou de lugares. Bendito seja o nome do Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O nosso socorro está no nome do Senhor. Nós não fomos destruídos. As águas subiram, mas não nos afogaram. O mesmo Deus que fez o céu e a terra, Ele fez o mar vermelho se abrir. Ele é aquele que deu o maná e o maná descia do céu no deserto. Ele é aquele que quando Moisés tocou na rocha saiu água. Ele é aquele que quando foi tocado o cajado, não é, a capa, o Jordão se abriu. As muralhas de Jericó caíram. Ele é aquele que fez o sol parar. Ele é aquele que fez muitas curas. Ele é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o nosso Deus. E esse mesmo Deus que venceu tudo isso, venceu a morte, fez todos esses milagres. Ele não mudou de endereço e nem perdeu o poder. Foi Ele que nos ajudou até aqui. Foi Ele que nos ajudou até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. No Novo Testamento, Cristo é o nosso Ebenezer. Ele é aquele que nos ajuda em todo o tempo. É a pedra que ajuda. O significado de Ebenezer, Eber, pedra, Nezer, ajuda. Cristo é a nossa pedra que ajuda. E eu gostaria de orar por vocês neste momento. Eu gostaria que esse Ebenezer viesse em primeiro momento sobre o seu coração, te ajudando a reconhecer. Feche seus olhos. Reconhecer dos lugares que Ele te livrou, livramentos que Ele deu para você, de situações que você estava vivendo e somente Ele pôde reverter. Como Davi, nós queremos declarar, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos, nós não poderíamos estar aqui. Jesus, nós queremos te agradecer.
Senhor, assim como Davi, ele fez um salmo de reconhecimento, de gratidão. Nós queremos que o Teu Santo Espírito entre aqui nos nossos corações, te agradecendo, Senhor Deus. Nós queremos ter esse sentimento de gratidão e de alegria por todas as coisas que o Senhor fez para nós, que nós conseguimos enxergar os livramentos, mas tem livramentos que nós nem imaginávamos, Senhor Deus, que nós tivemos do Senhor. Paizinho, Tu és tão bom para nós, Senhor. Jesus, nós queremos derramar o nosso coração em alegria e gratidão. Jesus, sabemos que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor. Jesus, obrigada por cada lugar que o Senhor nos permitiu chegar. Por cada lugar que o Senhor permitiu nós nunca pisarmos, Senhor. Jesus, muito obrigada por mesas que nós sentamos e por mesas que nós fomos tirados. Senhor, por cada situação que parecia impossível, mas nós clamamos ao Deus do impossível e um milagre aconteceu. Jesus, que o Senhor venha, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Continua fazendo os Teus milagres sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Senhor, declaramos milagre, declaramos cura. Senhor, declaramos uma abundância do Senhor sobre a vida das pessoas, Senhor Deus, que estão aqui, sobre pessoas que estão nos assistindo. Nós queremos declarar o Teu milagre, mas acima de tudo, Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração e declararmos: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Aleluia. Você aguenta mais um golinho? Fala pro seu vizinho, você aguenta mais um pouquinho? Que hoje é aniversário da Poema, amém? Você tá feliz? 3 anos, gente, que a gente está aqui, aleluia, como igreja. Muitas lutas e altas vitórias, aleluia. Cara, é tanta vitória. E a coisa que eu mais percebo daqui de cima, a coisa mais fácil de perceber é o seu semblante. Como você era quando você começou a aparecer por aqui e como você está agora. Gente, alguns de vocês era feio que doía. Não melhoraram nada, mas a alegria do Senhor está reluzente no rosto de vocês. Vocês precisam gastar algum dinheiro, né, gente? Com skincare, né? Mas tinha gente feio, né? Triste. Agora, feio, maravilhosamente feliz. Cara, tem uns caras que não dava vontade de falar, agora dá vontade de abraçar. Agora, vocês não tem problema com isso, né, gente? Casaram, graças a Deus. Tem gente que Deus abre os olhos, tem gente que Deus cega. Aleluia. Aí você olha para mim e fala: nossa, o que ele pensa que ele é? Gente, olha o estado da minha família. Você olha para nós, você fala que é só a misericórdia de Deus para nós pastorearmos, para a gente liderar. E Poema tem essa coisa que dá um frio na sua barriga, assim. A Lília foi falando, eu olhei e falei: meu Deus, cara, eu acho que a minha filha quer se matar, o que está acontecendo? Mas, cara, eu louvo a Deus, Lilian, por sermos uma igreja que não entrega pão embolorado. Um dos zelos do sacerdote é entregar pão fresco. E às vezes, se alguém olhar para o seu rosto, vai ver a tristeza. Mas se você confessa, aquele olhar de julgamento se torna um lugar de misericórdia. Eu lembro de dias que alguém chegou para mim: eu não gosto de tal líder de GC, Leandro. Cara chato. E como o irmão já tinha testemunhado as vitórias dele, eu falei: posso te contar a história dele? O pai abandonou a mãe abandonou a família. Esse cara era drogado, ele traficava.
Jesus mudou a vida dele. Ele não é bem acabado, ele não é bonito, mas ele é nosso, ele é nossa família, cara. Você sabia que ele passou por isso. Se você acha que ele é treta hoje, você não viu o dia que ele chegou. Não dava vontade de orar para o Espírito Santo, dava vontade de chamar a polícia. Vem, leva esse menino daqui. Essa é uma realidade do coração do líder. Você não escolhe pessoas maravilhosas, você trabalha com tudo aquilo que o Senhor confia na sua mão. E trabalha com verdade. Gente, a Lília ministrou, sabendo ou não, sobre Jeová Rafá, o Deus que cura. A Érica, sabendo ou não, sobre Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Se Ele está ali, tudo vai acontecer como Ele quer e determina. E eu quero falar para você sobre Jeová Shammah, ou El Elyon, o Senhor que está presente, ou o Deus da soberania. Você sabe, você precisa fazer alguma coisa com tudo que você ouviu. Você ouviu 7 chaves a semana passada e está ouvindo mais 4 chaves hoje. São 11 chaves. A gente só não vai dar 12 porque o Judas já foi embora com a dele. Então fica com 11. Já é o governo enxuto, já não precisamos de traição. 2026, diga aleluia. Não precisamos de traição 2026, aleluia, gente. Já fomos bastante provados já em 2025, aleluia. Agora eu vou te falar, meu ano de 2025 foi o mais treta de todos, com certeza absoluta. Contudo, entretanto, porém, eu nunca fui treinado no nível que eu fui treinado esse ano. E eu me lembro que a maior de todas as tretas que eu enfrentei esse ano, eu dobrei o joelho e falei, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não sei se você tem a sua ousadia. E eu não estou me auto-recomendando. Mas eu estou dizendo que você tem que chegar diante do Senhor, quando situações acontecem com você, dobrar o joelho e falar, por que isso? E Ele pode responder na tora, por que você não governa? Porque você não ora, porque você não teme, porque você não procura ajuda. Ele pode te responder se você tiver a ousadia de perguntar. Agora o bonito é que a maior parte da galera aparece diante de Deus para culpar os outros. Ah, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha família, eu sou assim por causa dos outros. Não, eu normalmente dobro o joelho e falo, Jesus, só tá nós dois aqui, não tem como fazer teatro, o senhor já sabe. Fala para mim. E eu me lembro que o dia que eu apresentei a maior luta que eu tive no ano diante de Deus, Ele falou assim, estou te dando uma oportunidade de remissão. Falei, me fala mais, Deus. Você já fez muita coisa bíblica do seu jeito, e a hora que você colocou o seu jeito não foi bom. Só que dessa vez eu vou permitir uma coisa muito grande. E ou você faz biblicamente e completamente do meu jeito, ou vai dar tudo errado. Você tem uma oportunidade, aos 46 anos de idade, na verdade a treta começou e ainda tinha 45. Você tem uma oportunidade aos 45 anos de idade de ser remido por aquilo que você fez para mim do seu jeito. Cara, foi um presente. Eu não sei se você gostaria de ter uma faculdade de Deus, um curso superior, espiritual. Mas se você tiver ousadia, eu te desafio a orar isso hoje. Deus, me testa. Me testa como o Senhor fez com muitos homens bíblicos. Porque eu quero ganhar, no final desse ano, o selinho verificado. Você sabia que o Senhor tem um verificado que não custa 59 por mês, igual ao do Instagram? Quando Ele vem na parábola dos talentos e Ele aprova 2 dos 3 escolhidos para multiplicar o talento, Ele dá o selinho para 2. Servo bom e fiel. Fica aqui que a gente já vai celebrar. A palavra servo bom e fiel é do grego verificado e aprovado pelo Senhor. Vamos lá alguém, gente, diga aleluia. Isso é ter autoridade e unção. Você tem noção que diversas pessoas podiam estar amarradas aqui hoje, e a ousadia da Lília foi entrar lá no fundo do poço e falar para alguém, você precisa do corpo de Cristo, você precisa de profissionais, você precisa de amigos, você precisa de uma família, você precisa do corpo de Cristo. Então se alguém depois disso quiser se enfiar no lugar mais fundo da depressão, você é responsável por isso. Está lavado das nossas mãos essa responsabilidade. Então pão fresco é a igreja ter ousadia de, ainda que imperfeita, pregar o pão vivo que é perfeito. Porque se alguém come desse pão, haverá vida em abundância. Diga aleluia. Você que trouxe sua Bíblia, abra em Gênesis 8, versículo 13. Se você não trouxe, ligue sua Bíblia.
Mas a partir de hoje, ame mais a sua Bíblia. Ame sua Bíblia de papel, escreva nela, pinte ela, rabisque ela, estude ela. Até porque às vezes você abre o celular para ler a Bíblia, sobe uma notificação do Saramondengo e você pode ser roubado nesse momento. Então, deixa no modo avião, vai tirando foto, depois você posta. Versículo 13 diz assim: no primeiro dia, vamos ler junto? No primeiro dia, o que mais? Não, vamos junto, vai, gente. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé, então, removeu o teto e viu... Diga aleluia. Deixa esse versículo aí, midianitas, por gentileza. Gente, eu sofri muito com a minha esposa quando a gente vivia num jugo desigual. Eu era cristão, evangélico, radical, ultrapentecostal, que não visitava igrejas frias e que dormia de terno para o anjo me visitar, e eu não estou brincando. Você não tem noção, eu falava com outro timbre. Quando eu ia orar, eu orava assim: Deus, Todo-Poderosa. Você tenta imaginar que eu já fui esse pregador, e eu não estou falando mal de ninguém, mas eu aprendi na minha igreja que se você não tivesse drive valvulado, né, tipo o que Deus te deu aqui na voz, você não podia orar. Então assim, Deus batizou ele com a voz assim que, né, eu falei: você ora para mim para Deus transferir isso. Mas assim, na minha igreja, se você falasse com a sua voz, não era mais espiritual. Então era muito comum as pessoas estar contando uma piadinha. Nossa, você viu o Corinthians, não sei o quê. Daqui a pouco subia, Deus, todo mundo. Eu falava: nossa, mas parece que o Max Cavaleira invadiu a goela do cara. Sabe, um drive assim. Mas ok, não estou criticando. Já critiquei, né? Deus, me perdoa. Pelo jeito 2026 vai ser de bastante luta ainda. Me perdoa, Jesus, aleluia. Aleluia. Mas tinha uma treta entre eu e a Érica, porque eu era esse evangélico. E a Érica era de um pseudo-cristianismo. É uma seita, e eu não quero criticar isso, mas é considerado pelo cristianismo uma seita. Inclusive, ela não podia comemorar o aniversário. Então o que eu fazia para comemorar o aniversário da minha mulher? Eu chamava as pessoas mais do mundo que existiam, as que não podiam entender nada desses princípios, nem dos meus, muito menos dos da Érica. E eu chegava com um monte de pizza, cantando parabéns, parabéns. Aí a Érica ficava olhando assim: você vai ver, depois você vai ver, eu não posso comemorar. Eu falava: por que você não pode comemorar? Porque a cabeça de João Batista foi dado de presente de aniversário. Por causa disso, um teólogo inventou, porque teólogo é bom, né? E o teólogo, não. Um teólogo inventou que não pode comemorar aniversário. E aí todo um povo temente a Deus, que busca fidelidade, que cai na mão de líderes manipuladores, ficam lá sem comemorar aniversário. Talvez muitos de nós já passou por isso, né? Não podia pôr tal roupa, não podia fazer tal coisa, não podia raspar o sovaco, não podia fazer um monte de coisa, mas tudo bem. Isso é lá do século passado. Então eu tinha essa luta. E por incrível que pareça, gente, eu dobrava o joelho e falava: Deus, me mostra na Bíblia que eu posso comemorar aniversário. Tem que ter um versículo na Bíblia, gente, e não tem. Não tem um versículo de comemorar aniversário uns dos outros. Não tem. Mas o mais perto que o Espírito Santo chegou para me revelar foi isso. Você já parou a reparar nisso? Que dia que era esse, gente? No primeiro dia do primeiro mês do ano, olha que novinho era Noé. Do ano. Que dia que era esse? Primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Que dia que era esse, gente? Oh, que louco. Eu te amo, Espírito Santo. Ele nunca deixa de falar aquilo que você pergunta. Amém, gente? Ainda que fosse insignificante, mas era um duelo de titãs. Era dois pseudo-crentes querendo provar para o outro a verdade. E nesse dia,
eu venci, aleluia. Mas não vem ao caso, não é sobre isso. Eu quero pregar sobre o aniversário da Poema. E nesse dia eu percebi que Deus leva a sério o dia de aniversário. Deus podia ter aparecido um dia antes, Deus podia ter aparecido um dia depois. Aliás, nós estamos atrasados, né, gente? Poema faz aniversário no dia 1º de janeiro. Mas dia 1º de janeiro, porque a Poema faz aniversário, é feriado no planeta. Cara, é brincadeira, tá, gente? Agora, a gente está comemorando um pouquinho atrasado. Pode ser que os grandes teólogos que manjam de hebraico refute o que eu estou falando. Não foi o dia do aniversário, foi um pouquinho dias antes. Ok. Mas no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas secaram. Gente, tinha presente melhor? Talvez não era o presente que ele estava pedindo, mas foi Deus aparecendo lá e falando para ele: cara, você topou mais de 370 dias de luta. Então foi mais do que um ano. A luta dentro da arca. Não vou nem falar para vocês quanto tempo foi para fazer a arca. Mas pensa quanta luta esse homem teve para salvar a sua família. Ô gente, um dia o Senhor olhou para Moisés e falou assim: Moisés, sai daí que eu vou matar todo mundo. Você lembra o que Moisés falou? Que Deus faria isso. O que os povos vão dizer? O Senhor ficou louco? Traz o seu povo para o deserto para matar tudo? Senhor, não faça isso. Foi lindo o que Moisés fez, maravilhoso. Só que eu não sei se você sabe, a mulher dele teve que correr, se apressar para circuncidar o filho. Porque a maldição do Senhor estava vindo. Um homem que fez sucesso com 3 milhões de pessoas, quase negligenciou sua casa. Então deixa eu te falar uma coisa, nós estamos numa era tão histérica, que é muito mais bonito você fazer sucesso para os outros do que fazer sucesso dentro de casa. O primeiro homem com 3 milhões de seguidores sem o Instagram ter sido inventado foi Moisés. E o coitado nem na terra prometida conseguiu entrar. E eu não estou de maneira nenhuma tentando tirar o brilho de Moisés. Quem sou eu na fila do pão para tentar falar qualquer coisa contra a vida de Moisés? Mas eu quero dar ênfase para a vida de Noé. O Senhor falou a mesma coisa para Noé. Olha, essa multidão aí não dá. Faz um barco aí que eu vou acabar com tudo. Quero salvar vocês. Ele falou, demorou. 2 caras que cumpriram o propósito que Deus queria. Mas eles fizeram escolhas diferentes. E Deus estabeleceu o propósito nas 2 escolhas. Eu quero dizer que Deus te deu uma grande liberdade. Os arminianistas só falam da liberdade. Os calvinistas só falam da soberania. E para o resto da vida você vai encontrar uma tensão na Bíblia entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Tolo é querer escolher um dos lados. Porque tem hora que não tem como você escolher. Deus te pega com uma soberania e acabou, você não escapa. Mas tem hora que Deus simplesmente olha para você e fala, governa aí, meu filho. Governa aí. E eu creio que 2026 é um ano que Deus está confiando muitas coisas para o seu governo. E você precisa, com ousadia, chamar esse governo para si e governar, segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo diz aleluia. Então, gente, um novo começo simbólico. Se eu errei e aquilo não era a data do aniversário, me perdoe os grandes teólogos, mas um novo começo aconteceu. 8 pessoas estavam na arca. Nova terra foi estabelecida. 8 na Bíblia, um novo começo. No 8º dia a terra começa. Porque por 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o homem. No 7º dia descansou. No 8º dia o quê? Vamos lá, começou agora. Começou o quê? Já tinha começado. Começou agora para você, Noé. Para Deus a eternidade sempre existiu. Mas para Noé começou quando Deus falou, valendo. Só que chega em Noé, está um caos, a corrupção, a tristeza, a angústia, o homem está caído, a corrupção toma o planeta. Então Deus fala assim, eu vou acabar com tudo isso e dar um reset. Noé resolveu escolher você. Primeira coisa que eu quero que você saiba, por que Noé ouviu e mais ninguém ouviu? O nome disso é sacerdócio. Sacerdócio é o que a ordem arônica ensinou o romanismo,
O romanismo ensinou o evangeliquismo, de que pessoas que estão aqui em cima são mais poderosas do que as pessoas que estão assistindo. Quem está aqui em cima? O clero. Quem está embaixo? O leigo. Isso não é verdade na Bíblia. Isso é verdade da ordem arônica, verdade do romanismo, do catolicismo, verdade do evangelicalismo. Mas um dia um homem chamado Pedro, ele escreve: antes não éramos povo, agora fomos adotados por Deus. Nós deixamos de não ser ninguém, nos tornamos povo de Deus, nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Ou seja, sua vida depende da sua comunhão pessoal com Jesus. Então Noé, tendo uma comunhão pessoal com Deus, ouviu de Deus: tem um grande plano, vou acabar com tudo, mas eu quero que você saia dessa ileso. Gente, melhor do que você conseguir milhões esse ano, melhor do que você conseguir o maior contrato para a sua empresa esse ano, melhor do que você se tornar o brasileiro mais importante de Orlando para a sua nação e para o mundo, é você saber o plano que Deus tem para você. Quanta gente, depois de ter resultado, continuou vazio. Agora Noé escuta de Deus: construa um barco. Gente, esse barco era um absurdo. Esse barco contou com uma tecnologia que fez ele flutuar. Esse barco tinha automação, era rústico, mas tinha. Como é que você acha que dava para animais viver ali dentro se não entrasse ar? Como é que alguém passaria 370 dias ou mais dentro de um lugar que não tivesse luz? Como você acha que eles viveriam lá dentro se não tivesse alimento? Como você acha que eles viveriam lá dentro se não jogasse o lixo para fora e o excremento não fosse jogado? Você tem noção que de excremento dá mais ou menos 1,5 toneladas por dia? De cocô. Quem que limpa essa sujeira? São 8 pessoas. 8 pessoas trabalhando. Agora olha só, 3 coisas você encontra na vida de Noé. E você tem que puxar para você. Você é o Noé nessa manhã, nessa história. Noé tinha 3 coisas. Ele era sacerdote da sua família, porque ele ouviu a Deus e levou a família num governo a viver o que Deus queria. Segunda coisa, ele era governante da sua família. Ele não construiu esse barco sozinho, gente. Ele levou a família dele para construir. Todos eles foram ridicularizados, como seu filho está sendo agora no middle school, no high school, na universidade. Ridicularizados porque eles são crentes, porque eles são cristãos. E ou você tem um sacerdócio bravo e um governo estabelecido, ou seu filho é Maria, vai com as outras. Muitos pais estão perdendo o filho por um telefone. E aliás, se você estudar, você vai saber que seu filho não deveria ter isso antes de 14 anos. E eu não estou preocupado com o que você acha de eu falar isso. Então Noé, ele era sacerdote, estava diante de Deus. Ele era governante, fazia as coisas acontecer a partir do que ouvia de Deus. E a terceira coisa, ele tinha um ministério. Ele não fez isso só para si. E Deus não falou para ele: põe uma pancada de ser humano aí. O que Deus falou, ele fez. Põe um casal de cada animal, dos normais. Daqueles que vão ser sacrifício, você põe mais. Agora, gente, uma coisa intrigante. Quem tem esse lagartinho, igual o Douglas do Rodriguinho? Ergue a mão, você tem um lagartinho desse? Você já viu aqueles lagartinhos que as pessoas estão comprando agora? Vivo, bonitinho, que vai para casa. Tem que gastar uns 20 doletas aí por mês ou por semana comprando inseto vivo para dar para ele comer. Como será que Noé salvou os lagartinhos? Ele tinha que ter também um monte de insetinho para esse bichinho comer. Só pensei no lagarto, não vou ficar pensando no elefante comendo, pelo amor de Deus, é muita coisa para minha cabeça. Mas outro dia eu ouvi o Ulisses, o filho do Ulisses também tem um Otto, ele tem um lagartinho. Falei, que louco, porque eu estou pensando em comprar um pet pro meu filho, mas cada vez que eu vou calculando, a gente sempre termina no beta. Eu vi o lagartinho lá do Otto, falei, e aí Ulisses? Ele, mano, que treta, esse bichinho come inseto que não para, cara. Toda hora eu tenho que ir lá comprar $20 de inseto. Eu falei, como que é? É desidratado? Não vivo. Gente, tem umas mosquinhas voando lá para dar. Eu falei, mano, que treta.
Não, parabéns vocês que são pai de pet. Meu Deus do céu, eu prefiro ser pai dos crentes. Cara, que luta que é cuidar de bicho. E Noé, se você se sente o pai de pet, você tem que respeitar Noé, galera. Porque Noé é o genuíno pai de pet. Ele salvou todos os pets da humanidade. Ô, gente, a menos que Deus tenha dado um batismo de hibernação geral para os bichos, o que diminuiria 90% do consumo de energia do próprio bicho, eles tiveram que trabalhar muito. Agora, além de ser sacerdote, ter um governo e ter um ministério, e o ministério dele era cuidar de bicho, então você faça favor em 2026, ser fiel ao ministério que Deus confiou para você. Eu me sinto um tipo de Noé, porque antes de ser pai dos crentes, eu fui pai de um monte de bicho. Gente, a Poema quando abriu não era uma igreja, porque igreja é lindo. Quando a igreja abre, os irmãos já chegam, Pai do Senhor, paz de Deus, graça e paz, shalom, feliz sábado. É todos os tipos de pazes maravilhosas e as pessoas já vêm treinado. São crentes. Gente, já pensou na Universal? A Universal é uma igreja fantástica, tira o demônio de todo mundo, faz todo mundo virar diácono e todo mundo dá o dízimo. O cara, tá para nascer a igreja que consegue fazer essas três coisas. É poderoso um cara que vem da Universal, ele já vem crente. Ele só está querendo mais. Ele quer ler mais a Bíblia, ele quer entender um pouco mais. Então ele já vem pronto. Só que a Poema não começou assim, gente. A Poema era igual a arca. Só ia entrando nos bichos. Bichos. Cara, elefantinhos. Girafinhas. Jumentos. Burros. Papagaios. Deer, não pode falar viado. E eu entendi uma coisa, a porta da igreja, eu só sou responsável pela Poema, não sou pelas outras. A porta da igreja tem que ser tão grande que nenhum animal, por maior que seja, tenha que baixar a cabeça para entrar. Então não vem com essa história de porta larga. A porta tem que ser o mais larga possível para entrar qualquer tipo de pessoa. Mas a porta do reino em que você encontra o sumo sacerdote Jesus Cristo, ela é estreita e só passa você pelo seu relacionamento pessoal com Jesus. Então uma igreja de verdade, ela tem duas portas. Uma mega porta na entrada e uma porta estreita que só entra. Você não entra com o seu pastor, só entra você e o Senhor Jesus. Amém. Eu fui fiel ao meu chamado, irmão. Quando Deus me chamou para bichos, os crentes queriam me matar. E eu não precisei me importar. Eu estava lá no início do movimento da Igreja Preta. Era quando a galera estava cansada do julgamento de outros tipos de igreja. Então Deus proveu essa estratégia. E eu me lembro que eu queria andar com os crentes, mas eles não queriam mais andar comigo. O quê? Vai um monte de drogado na Poema. Eu me lembro de uma história maravilhosa que um dia uma filha teve sua casa invadida pela polícia. A polícia levou o marido dela preso e ela nunca mais conseguiu, ter uma vida com ele, porque ela descobriu que ele era um dos maiores traficantes da nossa região. Mas ela, menininha de vila, sabe aquela mocinha bonitinha? Crentinha, bonitinha, apareceu um cara bonitão, ela casou com ele. Ela nunca soube que o nome dele não era o nome dele, que ele era um grande traficante, não sei o quê. Um dia a polícia entrou, levou o cara preso, ela nunca mais teve o marido dela. Nesse dia ela falou: mãe, e agora? Ele pediu o divórcio e eu já descobri que ele tem várias famílias. Ah, você é divorciada, não pode mais ir na missa. Vai para aquela desgraça daquela Boêmia. Tem uma igreja aqui, filha, nome de cerveja, Boêmia. Vai lá que só vai desgraçado. Esse é o testemunho dessa irmã. Aí essa irmã veio assim chorando: pastor, eu perdi meu marido, eu nunca fiz nada de errado, eu casei virgem, eu só beijei ele, eu fiz tudo certo, primeira comunhão, crisma. Agora minha mãe mandou eu ir embora e mandou eu vir aqui. E a minha mãe falou que você é isso, que essa igreja é isso. Falei: sua mãe falou tudo verdade, só tem desgraça aqui, minha filha. Não se relaciona com mais ninguém. Jesus está curando pessoas aqui, então tudo que não presta está aqui dentro. Fique calma, fique sozinha e calma. E você ainda foi para a igreja para conhecer alguém. Por isso que deu errado, gente. Você tem que conhecer alguém que é a igreja. Você não tem que conhecer alguém da igreja. Amém, gente? Agora, a maior tolice que a gente poderia cometer é entrar numa academia e falar: nossa, só tem gordo, eu não volto mais aqui. Você faria isso? Ou entrar no hospital: credo, eu vou pegar uma infecção generalizada, porque só tem doente aqui. Você já fez isso?
Você imagina um médico olhando para um doente e falar: cara, não aguento mais, só vem doente aqui. Mas, ô doutor, o senhor conserta pessoas. Cara, imagina um mecânico falando para você não comprar um Peugeot. Que loucura, cara. Se eu fosse mecânico, eu faria rifa de Peugeot. Só estou falando de Peugeot porque não tem nos Estados Unidos, tá, gente? Eu nunca ia afligir alguém na minha igreja que ama esse carro. Mas presta atenção. E eu vendo carro, por isso que eu estou falando. Mas presta atenção. Esse tipo de luta todo vai ser enfrentado por você quando você decidir assumir o ministério que Deus te confiou. Esse foi o boleto do meu. Só que daqui a pouco, nós devolvemos para os seus pais 14 filhos de pastores desviados que foram encontrados de novo por Cristo na Poema. E de repente, a cidade começou a dizer assim: eles são estranhos. Até inventaram mentira sobre nós. Eles pregam em cima de uma prancha. É bola de neve, tio. Errou. Eles pregam em cima de prancha. Mas eles ganharam meu filho de volta para Jesus. Por muito tempo, quando você resolve assumir o seu ministério, você vai ser estranho para geral. A não ser que você assuma os ministérios elementares, né? Canta, toca, prega, dá paz do Senhor para as pessoas na porta. Se escolher um ministério que já existe há muitos anos, você não vai ser julgado. Mas imagina se você ouve hoje: eu tenho queimado pela África. Imagine você pegou seu green card, tá bem, pegou sua cidadania americana, o Espírito de Deus entra dentro de você. Eu estou queimando pelo Timor-Leste, um dos países que mais persegue cristão nesse exato momento. Do nada, você não consegue explicar para ninguém ao seu redor, porque você está queimando pelo Timor-Leste. Isso é o produto final do relacionamento pessoal com Deus. Você vai ouvir um sussurro do Espírito Santo, e vai nascer a partir de você e da sua casa um ministério único, que não teve outro ainda. Existem ministérios inéditos da parte do Senhor que serão liberados em 2026 para aqueles que estão ouvindo a voz. E de verdade, tem uma sociedade inteira gritando para que você ouça aquilo que Deus está querendo fazer. Portanto, Deus aparece para Noé e fala assim: eu te amo tanto, cara, que eu vou fazer uma coisa que todo o resto da vida, da existência desse planeta, as pessoas vão saber da nossa história. Quando der uma chuvinha, porque eu não gosto de ninguém traumatizado, eu curo traumas. Então cada vez que der uma chuvinha, não fique triste, nem você e nem a sua casa, porque eu vou pôr um arco assim no céu. E quando você olhar para o arco, você vai lembrar: nunca mais Deus vai julgar a terra com água. Aleluia. Quando Deus te cura, Ele cura do trauma e ainda deixa uma aliança para você ver que nunca mais você vai passar pela prova que Deus já te aprovou, em nome de Jesus. E você já percebeu que aqui em Orlando chove tanto que você vê arco e às vezes ele está numa dupla medida? Tem um arco dentro de um arco. Eu falei: Deus, tá, agora que eu ver o terceiro arco, eu já vou subir, mesmo que o arrebatamento não venha, eu já subo no arco, já vou subindo. Agora, gente, o Senhor fez um pacto com ele. Quando você tem a ousadia de ouvir a Deus e governar segundo Deus e ter o ministério segundo Deus, Ele estabelece com você não o mesmo que Ele faz com todos. Deus ama todo mundo e enviou seu Filho para salvar todo mundo. Aleluia. Só que responder a isso tira você do nível de todo mundo. Não é todo mundo que recebeu um pacto de Deus. Não é todo mundo que vai ser um Elias. Não é todo mundo que vai ser um Moisés. Não é todo mundo que vai ser uma Maria Virgem e bem-aventurada dentre todas as mulheres. Deus não vai fazer de novo, porque Ele tem coisas inéditas para fazer sobre a vida de pessoas que têm ousadia de ir além. Vamos lá, alguém, gente? Agora, qual é a luta que eu tenho que ter para saber que Deus tem um pacto comigo, mas o diabo também pode me derrubar numa linha tão fina? É entender 2 Timóteo 3:1. Saiba que nos últimos dias haverá um tempo muito difícil, porque os homens, as pessoas só amarão a si mesmas. Quando você pensa em ministério para ser visto, conhecido, reconhecido, ganhar dinheiro e a galera pirar em você, você já se perdeu do ministério. Gente, a pressão que Noé sofreu foi tão louca que a primeira coisa que ele fez quando saiu da arca, coitado, gente,
foi lá no Publix, comprou um monte de Napa Valley e tomou tudo. Ele plantou uma vinha, pisou a uva, esperou virar vinho e mamou. Mas mamou, gente, que olha, Oruan se escandalizaria de ver a live que o filho dele gravou dele. Porque teve um filho dele que fez uma live mostrando o pai loucaço, peladaço, chapadaço. E o que significa loucaço, chapadaço? Exatamente o momento que a Lília falou. Todos nós passaremos por momento em que nós perdemos o governo emocional. E nesse momento, a família espiritual tem que cumprir um princípio absurdo. 2 dos seus filhos entraram de costa para aquela cena e cobriram a nudez do seu pai. O filho que expôs foi amaldiçoado, dele veio Cã. E é a geração de Canaã, onde todo tipo de abuso sexual acontece. Mas os outros filhos foram abençoados por seu pai. Galera, chegou a hora da gente criar vergonha na cara e parar de expor a nudez dos nossos pais, a nudez dos nossos líderes. Se você tem que confrontar, faz cara a cara. Mas se você não vai confrontar cara a cara, cobre a nudez, porque a partir daí é fofoca. A partir daí é dar lugar para o maligno. Se um causou escândalo e o outro fofocou, você faz parte do mesmo exército. Mas se você chega cara a cara e fala, olha, você está pelado, cale sua boca, eu vou te cobrir e não vou contar para ninguém que você está muito louco. Beleza, demorou? É isso que a gente tem para fazer agora. Isso é ser família espiritual. Você não conta para os outros aquilo que você tem que dizer na cara das pessoas mais perto de você. Aleluia. Agora, gente, nós estamos no mesmo tempo que Noé viveu o que viveu. Vai falar que não é? Mateus 24:37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. Gente, o Maduro acabou de passar por isso. Maduro estava dentro da fortaleza dele, com 70 bilhões liberado dos países aliados para ele. Teve a sua fortaleza invadida pelo exército norte-americano. Um cara latiu pra caramba, em meia hora ele perdeu a guerra. Não atingiram nenhum soldado e nada dos Estados Unidos. E tem crente querendo confrontar a gente, porque a gente está celebrando a queda de um ditador. Esses crentes devem ter aplaudido o dia que Adolf Hitler caiu. Mas tudo bem que quem vai julgar vocês é o Senhor. Se você não celebrar a vitória dos venezuelanos, cara, no mínimo é desumano. Povo maravilhoso, você não sabe as histórias que eu já ouvi dos missionários naquela nação. É fácil ser crente em Orlando, quero ver ser crente em Cuba, quero ver ser crente na Venezuela. E de verdade, cara, quando Jesus está nesses lugares fazendo coisas, é melhor estar lá do que estar aqui acompanhado do Mickey Mouse. Não vai fazer sentido a sua vida aqui. Portanto, você precisa responder ao seu ministério. Então, gente, nós chegamos num lugar em que as pessoas vão ser surpreendidas com um só golpe. Por um dilúvio. Agora é Jesus falando em Mateus 24, como vai ser no fim dos dias. As pessoas estão na cultura da idolatria da sua família. As pessoas estão super confortáveis, as que prosperaram muito, com suas famílias sendo felizes. Poucas são as famílias como a da Thaís, que estão celebrando e simultaneamente vindo aqui de comboio para louvar ao Senhor. Isso é coerência emocional e espiritual. Você pode prosperar e nunca pode deixar de reconhecer que é o Senhor que fez todas essas coisas. Alguns na idolatria de família ficam esculpindo um lugar lindo para seus ídolos. Não está dizendo no texto de Jesus que as pessoas estavam fazendo coisa errada. Eles casavam e davam-se em casamento. Ou seja, o maior ídolo é a família. Quer um conselho? Para com esse negócio de Deus, família, trabalho. Não tem isso na Bíblia. Algum dia
é Deus, algum dia é ministério, algum dia é missões, algum dia é sua avó, algum dia é sua mãe, algum dia você é pastor e está vindo para a igreja, seu filho cai de boca no chão, que se lasca, a igreja vai cuidar da boca do seu filho, que vai ter que ir para o hospital, mas algum dia sua família não pode impedir você de viver o seu ministério, porque se a família de Noé tivesse impedido ele de viver o ministério dele, não haveria nova terra e novo céu, não haveria mais animais. Então, gente, a gente não precisa nem de Greenpeace e nem do movimento de igreja Salve as Baleias. Nós precisamos de uma igreja sendo sacerdócio, governo e confiando no ministério. É isso que existe na Bíblia: sacerdócio, governo e ministério. Aí nós vamos lá e escrevemos um monte de frase coach dizendo que isso é versículo bíblico. Parem com isso, gente. Pelo amor de Jesus, vamos para a Bíblia. Se vamos ter um debate honesto, é na Bíblia que nós encontramos o recurso. Diga aleluia. Agora deixa eu te mostrar um fundamento da nossa igreja e por que a gente está tão feliz aos 3 anos de Poema. Poema daqui está falando de 3 anos. Hoje eu estou pregando sobre a alegria do sacerdócio, do governo e do ministério. Mas meu irmão caçula, Leonardo, que já veio com um monte de conquista da geração do meu pai e da minha geração, está pregando sobre tristeza nesse dia em Taubaté. O Espírito Santo conferiu ao coração dele: prega sobre as lutas que tem vindo todos os dias. E eu vindo para cá com o coração cheio de alegria, ouvindo um pouquinho da pregação dele, falei: nossa, vou até tirar isso aqui que está me atrapalhando, está me tirando da minha frequência aqui. Agora preste atenção, Salmo 68, verso 5, para nós não é um texto escatológico, para nós é princípio de agora. Olha esse versículo: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Toda linha teológica escapista diz assim para a viúva: olha, você que é viúva, dona Janete, Deus vai cuidar da senhora lá no céu. Você que é estrangeiro, galera de Orlando, tenha fé, hein? No céu nós teremos muita morada. Aqui, não sei se a gente vai conseguir uma casa, mas no céu teremos muita morada. Agora, quando você muda a sua escatologia, você muda como você compreende e você muda a forma da sua missão. Nós não acreditamos que isso vai acontecer somente lá no céu, mas acreditamos que começa agora. Próximo versículo. Midianitas. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Próximo versículo. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchasse pelo ermo. Olha isso, gente. Deus, Ele é pai para os órfãos. Ele é juiz para as viúvas. E Ele faz isso na sua santa morada. Quando você vem na igreja, você vai para onde? Casa de Deus. Quando Davi está indo para a igreja, o que ele fala? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sabe qual é o lugar para o órfão ter família? Para a viúva ter marido? E para o estrangeiro ter pertencimento? A igreja. Sabe por que a gente não fez culto da virada? Porque para nós, não estou falando mal de nenhuma igreja, para nós é o ajuntamento de pessoas como o culto de domingo. E a gente faz isso todos os domingos. Mas quando você não tem uma virada e você encontra aquele cara da igreja que não tem onde passar, aquela família da igreja que não tem onde comer e resolve levar para sua casa, aí você está fazendo a verdadeira virada, porque você está virando a vida de uma pessoa que é estrangeiro, ou que é viúva, ou que é órfão, e está tornando ele família com você. É por isso que a gente não faz. Agora a gente é contra? Não, Deus abençoe. Tem gente que a família está tão unida que é muito legal ir para uma virada. Mas de verdade, porque não temos culto durante a semana? Você deveria estar no GC, você deveria estar em mesas, você deveria estar em comunhões. Por que a gente vai fazer culto? Para você consumir um Netflix gospel? Não, isso não é igreja. Igreja não está dentro das 4 paredes. Igreja é sair por todo mundo e pregar o evangelho a toda a nação, fazendo discípulos e batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, gente, esse é o coração da nossa igreja. A membresia que temos não é uma membresia nominal.
Ah, eu vou naquela igreja. Não, é uma membresia vida na vida. Eu me lembro do dia que a Poema não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Era o primeiro ano. O Senhor fez uma coisa absurda na vida da minha sogra. Minha sogra recebeu uma bolada lá no banco. Ela foi lá no banco. Gerente, tem um dinheiro aí que não é meu. O gerente falou, deixa eu olhar. Mas é seu. Não. Olha, a agência que enviou não reclamou. Dela, não, mas eu prefiro esperar mais um tempo. E ela esperou mais um tempo e daqui a pouco o gerente um dia retornou para ela e disse assim, ó, se a senhora não quiser pode transferir para mim. Claro que ele falou de brincadeira. Porque esse dinheiro é da senhora. Aí nesse mês a Érica veio e falou, Leandro de Deus, minha mãe recebeu uma grana. E foi Jesus que mandou para ela. E eu vou aproveitar e vou dizer para ela, olha mãe, a Poema não vai ter dinheiro para pagar aluguel esse mês. Se Jesus tocar o seu coração aí. Ela não mandou o dízimo daquele dinheiro. Ela pagou o aluguel daquela igreja. Naquele mês, olha que louco, quem sustentou a igreja foi a viúva. Em que lugar que você se torna isso? Num lugar de protagonismo. Se você for a vítima a vida toda, sempre você vai reclamar que alguém você. Mas se você entender que Deus é seu marido, se você entender que Ele é pai dos órfãos, se você entender que você faz parte da família do Pai, você não é mais um ex-drogado, ou uma viúva, ou um doente, você é nascido de novo, e o seu ministério é suportar a vida dos santos, é trazer suporte para isso. Foi exatamente como a Thaís começou aqui as nossas falas hoje. Eu queria te dizer, meu amigo, minha amiga, que a Poema, ela é dirigida por paternidade espiritual, e ela não é minha, mas ela é de todo aquele que assume o lugar paternal. Apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 4,15, embora vocês possam ter 10.000 líderes em Cristo, vocês não têm muitos pais, porque em Cristo eu mesmo os gerei, por meio do Evangelho, portanto suplico que sejam meus imitadores. Por essa razão lhes envio Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança da minha maneira de viver em Jesus. Você viu a Lília assumindo aqui? Eu prego como meu avô, chorando. A minha avó é minha fã. Sabe o que é isso? Isso é paternidade. Quando você transfere para alguém aquilo que você carrega, e esse alguém lembra a sua maneira de viver no Senhor, você assumiu muito mais do que paz do Senhor no final do culto. Você assumiu muito mais do que te vejo domingo que vem. Você assumiu ajudar no destino desse amado irmão, dessa amada irmã, como se fosse sua família. Então é assim que nós estamos formando uma noiva para Cristo, uma família para o Pai, e um templo para a morada do Espírito Santo, amém? Então Noé é um dos homens que mexe muito com o meu coração, mas muito, gente. Foram muitos anos trabalhando. Cara, eu só dei eu não dei um GPT porque eu não dou mais GPT, mas agora eu dei um outro aplicativo que eu estou usando aqui. Foi sensacional. Eu fiz um prompt aqui e falei assim, me fala sobre a logística da Arca de Noé. Fiz um prompt grande. Olha o que ele me respondeu. Alimentação. Cada membro daquela família deveria gastar 4 horas trabalhando na alimentação de todos os bichos. A limpeza. Cada um daquela família deveria trabalhar 8 horas por dia para limpar aquele lugar. Saúde dos animais. Eles tinham que fazer um monitoramento por pelo menos 2 horas. E os reparos, consertos nas madeiras, etc. Eles gastavam em média 2 horas. Então, o primeiro serviço, 4 horas, conta aí. Segundo serviço, 8 horas, 12. Terceiro serviço, mais 2 horas. Fala, 14. Isso. E o último serviço, mais 2 horas, 16. Se você estivesse dentro da arca, você tinha que trabalhar 16 horas por dia, todo dia, só para ela continuar funcionando. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem você é aqui dentro? Os bichinhos que precisam de cuidado? Ou a família que dá destino? Quantas horas você tem trabalhado no seu ministério para servir a sua igreja? Poema precisa de 3 presentes de você, se você é membro dela.
sua lã, porque você é ovelha. Você faz isso entregando seus dízimos. Você faz isso entregando seu serviço ministerial. Ela precisa que você evangelize pessoas e traga pessoas para cá, porque se ela faz sucesso dentro de você, a gente não vai fazer um evento evangelístico para alcançar pessoas. E nem vamos trazer alguém famoso para trazer pessoas. Isso é usado dos nicolaítas para gerar levitas. Não, aqui é casa que os levitas tocam todos, e os nicolaítas precisam se tornar levitas. Ou seja, conquistadores de homens não vão ter o púlpito. Quem vai ter o púlpito é quem tem autoridade e unção, quem ganhou o selo verificado do céu. Vamos lá, alguém, gente. E é difícil lutar contra a cultura da celebridade no gospel. É muito difícil. Porque até alguns deles, quando sentam aqui, ficam, né? Que hora que alguém vai pedir alguma coisa para mim, a gente nunca pede nada, e alguém vai embora porque ficou triste, porque a gente não pediu nada. Eu nunca vou pedir, cara, eu sempre vou ensinar. E se você quiser, você aprende. Então, e a última coisa, se esse lugar é bom para você, e ele conta com o seu serviço de 16 horas por dia, caraca, hein, gente, nem quem trabalha full time não se dedica 16 horas por dia para o ministério. E a última coisa é, se a gente é família com você, por que você ainda não teve coragem de se despir como a Lília fez aqui hoje? Cara, eu sempre pedi para minha família ser exemplo. E os dias que a gente mais foi, era quando tudo deu errado. Quando a gente não fez a coisa certa. Quando a gente não fez a escolha certa. Nós tivemos que vir diante da igreja e confessar. E cada vez que a gente fez isso, a igreja que poderia nos julgar, nos estendeu a mão e falou, caraca, a gente tem misericórdia de vocês. E assim a gente formou uma família para o Pai. E de todos aqueles 8, só um que saiu com problema. O que deu lugar para si mesmo. O que foi tocar a intimidade do seu pai e da sua mãe. Gente, seus pais fizeram o melhor que podia por vocês. Você está fazendo o melhor que vocês podem para os seus filhos. Nós estamos fazendo o melhor que a gente pode para vocês. Mas isso tudo não é suficiente, porque só há um que vai fazer bondade estabelecida de forma integral. O seu nome é Jesus, amém? Você está feliz ainda? Então fica de pé para parecer que está acabando, aleluia. Aleluia. Obrigado pelas 5 pessoas que vão entrar na arca comigo. Agora deixa eu te contar a última coisa enquanto eu oro com você. A Poema é um tipo de arca. Todo problema que tinha dentro daquele barco vai ter aqui. Alguém precisa ajudar a gente a jogar a sujeira fora. Alguém precisa ajudar a gente a fazer a manutenção disso. Alguém precisa ir lá fazer o cavalo ficar mais calmo. Porque se ele fica... Como é que o cavalo faz o barulho? Rosnando, rinchando. Quando o elefante faz... A gente pensa, o elefante... Não grita, cara. Tá na hora do que os outros tá dormindo. Gente, eu preciso de ajuda. Senão eu vou sair daqui e vou beber todas e ficar pelado lá no YouTube. Não vou fazer isso. Mas esse é o tipo de coisa que um líder sobrecarregado faz. É o tipo de coisa que um pai sobrecarregado faz quando a família está um caos. É o tipo de coisa que uma mãe sobrecarregada vai fazer quando a família está difícil. Qualquer um de nós vai bugar emocionalmente se nós não vivermos do sacerdócio, do governo e do ministério. Jesus tem essas 3 coisas para confiar na sua vida hoje. Jesus está te chamando para um pouco mais. Talvez você não vai dedicar 16 horas por dia para Poema esse ano. Mas pelo menos uma. Leandro, o que eu posso fazer para Poema? Comece lendo a Bíblia e orando por 1 hora. Para que você tenha intimidade. Servir sem intimidade... Podemos fazer coisas erradas, ferir pessoas, machucar pessoas. Mas buscar até que o certo seja estabelecido em nós. E a gente saiba por discernimento, pela prática da palavra, qual é o correto. Então você gasta 1 hora. Estabelece uma meta com Jesus. 20 minutos diante dele, diante da Bíblia o ano inteiro. Meia hora diante dele, diante da palavra o ano inteiro. Estabelece alguma coisa, mas você precisa virar um tipo de Noé. Porque talvez no dia do dilúvio da nossa era, não esteja tendo culto.
Então, ao invés da gente estar aqui dentro da arca, você vai estar na arca que é a sua casa. Sua casa precisa se tornar uma arca de Noé, uma arca de José, uma arca de Rubens, uma arca de Cida, uma arca de Felipe, uma arca de Marcelo, uma arca de Maria, uma arca de Janete. Quando alguém entra lá, precisa receber amparo, precisa receber alimento, precisa receber cuidado, não precisa receber mais julgamento. Ele já veio do mundo julgado, você vai jogar ele para fora de novo? Receba ele com amor, receba ele com carinho. E se for preciso, alguns de nós tem que trabalhar umas 16 horas para resgatar um filho por dia, tem que trabalhar umas 16 horas para resgatar um marido por dia. Às vezes, antes de cumprir na arca, cumpre lá na sua casa, que é o seu primeiro ministério, em nome de Jesus, amém? Põe a mão no seu coração.